Oi, o sangue humano tem uma faixa de pH entre 7,3 e 7,5. Alguns fatores podem provocar oscilação dentro dessa faixa. Evidentemente que se a oscilação for muito grande e fugir dessa faixa, isso pode ser fatal. Nessa questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro que vamos resolver na sequência, você vai ver um dos fatores importantes que pode provocar variação do pH sanguíneo. Um dos equipamentos de segurança de uma cápsula espacial tripulada efetua a remoção do gás carbônico desse ambiente. Admita que, após um acidente, esse equipamento tenha deixado de funcionar. Observe as curvas do gráfico abaixo. pH do sangue em função do tempo. Momento do acidente nesse instante de tempo. 4 curvas, uma constante, uma decrescente, 2 crescentes. A curva que representa a tendência do que deve ter ocorrido após o acidente, com o pH sanguíneo dos tripulantes, está identificada por. Pois bem, o primeiro passo é equacionarmos a reação que envolve o CO2 e a água do plasma sanguíneo, resultando em íons H+. O equilíbrio é o seguinte. Além desse equilíbrio, temos que considerar um outro, que envolve o CO2 gasoso e o CO2 aquoso. O equipamento em questão tem a finalidade de efetuar a remoção de gás carbônico do ambiente. Se o equipamento deixou de funcionar como afirma o enunciado, isso significa que aconteceu um acúmulo de CO2 gasoso na atmosfera. A concentração de CO2 na atmosfera aumentou. De acordo com o princípio de Le Chatelier, isso faz com que este equilíbrio seja deslocado para a direita. Alta concentração de CO2, deslocamento para a direita. A consequência é que a concentração de CO2 no plasma sanguíneo, na parte líquida do sangue, na parte aquosa do sangue, aumenta. E, aumentando a concentração de CO2 na parte aquosa, este outro equilíbrio também é deslocado para a direita pelo princípio de Le Chatelier. Note então que o que temos são dois deslocamentos consecutivos. A alta concentração do CO2 gasoso desloca este para a direita, produzindo maior concentração de CO2 aquoso, que por sua vez desloca esse outro equilíbrio para a direita, resultando num aumento da concentração de H+. A consequência disso é o aumento da acidez do meio aquoso, que no caso é o plasma sanguíneo. Portanto, podemos dizer que o pH sanguíneo vai sofrer uma diminuição. Afinal de contas, um aumento da acidez corresponde a uma diminuição do pH. As 4 curvas delas, uma representa o pH tendo sua manutenção ao longo do tempo, 2 tendo seu valor elevado ao longo do tempo, o que significaria que o meio se tornaria mais básico, mais alcalino, e apenas uma das curvas mostra o pH decrescente em função do tempo, ou seja, fazendo com que o pH sanguíneo diminua. Assim sendo, a curva correta é a curva Z. É importante salientar que aqui temos o valor do plasma sanguíneo normal. Isso quer dizer algo em torno de 7,4. A escala do eixo Y, ela não está colocada, portanto, você não deve subentender que aqui é, digamos, 0 e aqui 14, mas sim que aqui são valores muito próximos de 7,4. Digamos que aqui é por volta de 7,3 e aqui por volta de 7,5. É isso aí.